Bom dia, meu nome é André Fantin, eu sou monitor da disciplina. Vou conduzir a aula de hoje, que é a aula de discussão referente à aula 9 sobre o núcleo atômico. E como o professor Diago costuma começar as aulas, eu vou compartilhar a tela com a aula dessa semana e pergunto se alguém tem alguma dúvida para a gente começar a discussão. O que vocês acharam da aula? Como é que está esse conteúdo? Se ficou alguma dúvida das aulas anteriores também, a gente pode começar, embora seja preferível a gente começar pelas dúvidas da aula dessa semana. Se ninguém tem nenhuma dúvida inicial, eu posso perguntar se todo mundo achou claro a maneira como foi introduzido o conceito do núcleo atômico, como a gente se aproximou do núcleo atômico com essa discussão. Ficou alguma dúvida conceitual, alguma dúvida sobre matemática, sobre o que é o espalhamento? Sobre o modelo da gota líquida? Alguma dúvida da lista? André, Mas é eu tenho uma suficiente. dúvida em relação quando ele fala, né, da força nuclear, né, que ele fala que ele põe eu não lembro exatamente qual que é o slide, mas ele põe como se fosse não sei como posso dizer, um gráficozinho, né, com o nêutron e o próton, eles submetidos à energia de Fermi. E aí ele fala, né, acho que é em relação a dizer, né, que a força nuclear ela tem um potencial aprisionador, mas é de muito curto alcance. Só que ao mesmo. Isso, é isso aí. Eu não entendi muito bem assim. é, como que ela pode ser. Ao mesmo tempo, ela é. Eles são submetidos a potenciais diferentes, né? E eu não entendi muito bem como que elas, tipo assim, como que esse diagrama ele se liga à formação dos núcleos, né? Quando eu digo que ela forma um potencial aprisionador, mas de curto alcance, assim, tipo, quer dizer, o núcleo e o próton só estão juntos ali porque existe um potencial, mas se o sistema mudar muito, eles já não estão mais juntos. É por aí, eu não entendi muito bem essa questão aí. O que acontece aqui não é muito diferente do que acontecia nos átomos multieletrônicos, né? Que a gente tinha um sistema de férmions, isso é importante, em que, sob a ação de um potencial, e por causa desse potencial, esses férmions eles vão se distribuir em níveis de energia, e existe
uma distribuição de energia mínima desse sistema, que é a distribuição em que todos esses férmions, é a distribuição em que todos esses férmions se colocam, né, nos diferentes níveis energéticos, até um certo limite energético, que é o que a gente chama de energia de Fermi. E isso é a mesma coisa que acontecia nos átomos multieletrônicos. A gente tinha os elétrons se distribuindo nos níveis de energias possibilitados pelo potencial colombiano, a que eles estavam submetidos no átomo, até um certo nível de energia em que você já distribuía todos os elétrons disponíveis para aquele átomo. E esse nível de energia era a energia de Fermi, que é o limite energético de ocupação do átomo. A mesma coisa vai acontecer no núcleo. Você tem esses férmions submetidos a um potencial. São potenciais um pouco distintos, porque o nêutron ele vai estar submetido apenas ao potencial nuclear, esse potencial de curto alcance aprisionador. Os prótons vão estar submetidos ao potencial nuclear e ao potencial colombiano de repulsão entre eles, porque eles ainda agem, né, atuam, interagem entre si por potencial eletromagnético, potencial colombiano. Então, esse é o motivo de que os nêutrons estão submetidos apenas a esse potencial azul aqui embaixo, que não passa, né, de um certo raio, que é o raio limite de ação do potencial nuclear, enquanto os prótons estão submetidos à soma desse potencial, que é essa parte aqui embaixo, né, que é muito similar ao do nêutron, do outro lado aqui do eixo da energia, mas ele está um pouco levantado e ainda tem um potencial que atua sobre eles acima daquele raio limite de ação do potencial nuclear. Essa curva aqui acima vem do potencial colombiano, porque os prótons ainda têm a repulsão colombiana entre eles. Mas, fora isso, essa questão de ter esses níveis energéticos, de estarem distribuídos até certo ponto, né, dos prótons e nêutrons estarem distribuídos nesses níveis energéticos até um certo limite energético, e é igual ao átomo, aos átomos. É o mesmo princípio de como esse sistema funciona, de como esse sistema se estabelece e ele se mantém estável, que os átomos. E aí, como o Thiago falou, isso aqui pode ser aproximado para... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Acho que verde tá... Isso aqui consegue ser aproximado para... Pegou. Um potencial quadrado finito, né? Em primeira aproximação. E aí você consegue tratar isso aqui quanticamente e obter esses estados quânticos. E aí você pode ocupar os seus férmions, assim como a gente ocupava os elétrons no átomo, nos diferentes estados quânticos, até você acabar com o número, né? Você vai distribuindo os prótons e nêutrons até acabar o número de prótons e nêutrons no núcleo, que a gente conhece por conhecer o número atômico e o número de massa do elemento. Ficou mais claro, Matheus, assim? Como é que o núcleo fica junto desse ponto de vista quântico? Sim, entendi, ficou mais claro, sim. Obrigado. Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal, relacionada a isso? Todo mundo tinha entendido qual que era o conceito do potencial aprisionador? Todo mundo entendeu do ponto de vista quântico por que que o núcleo fica coeso? Acho que a Tabata colocou no chat, André, falar um pouco sobre a diferença das sondas, feixes de íons e elétrons. Certo, lá no começo, né? Aqui começa a introdução do assunto das sondas. E aqui já começa a parte do espalhamento. Aqui, né? Aqui tem a discussão, né? Interação por fótons, depois a interação por íons, e aqui a interação certo, por elétrons. Então, a questão da interação por íons, eu não consigo ler a sua pergunta no chat, tá? Mas a interação por íons, que o Thiago comenta em aula e está colocado aqui, é que ela é uma interação que você
né? Por exemplo, nessa época do que o experimento do Geiger-Marsden é feito e tal, é algo que você não tem muito controle, são partículas muito massivas e você tem um intervalo de energias limitado, né, que você pode trabalhar com elas. Então, dado até o que a gente vai ver mais para frente sobre as escalas de energia nessa aula, sobre as escalas de energia que são necessárias para atravessar o núcleo, as escalas de energia para sua sonda sofrer certos espalhamentos no núcleo que dão diferentes informações, você precisa ter um controle mais fino da energia e você precisa ter uma energia muito mais alta para obter informações mais profundas sobre os núcleos, que era algo que não era tão disponível para essas sondas íons do começo, né, da física nuclear. Não sei se exatamente essa era a sua pergunta. Eu acho que eu vou ter que parar de compartilhar para conseguir ver o seu comentário. André, eu só coloquei para mais para você falar sobre a diferença do feixe de íon e de elétrons. Certo. Então, porque como está aqui nesse slide que eu acabei parando agora, o feixe de elétrons, ele é, bom, composto dos elétrons, né? Você prepara um feixe colimado de elétrons a um certo intervalo de energia, né? Que vai estar distribuída entre esses elétrons do seu feixe e você vai lançar eles contra os núcleos. O problema é que os elétrons vão sofrer uma repulsão muito alta colombiana por parte do núcleo. Então, eles vão sofrer espalhamento, né? Como os núcleos de hélio, né? As partículas alfa, no exemplo do experimento Geiger-Marsden. E, e é meio, você precisa, tipo, é uma sonda que ela tem dificuldade, então, de penetrar mais na intimidade do núcleo, né? Você precisa de uma energia muito alta para conseguir romper o potencial colombiano que vem desacelerar esses elétrons que estão em direção ao núcleo. Então você obtém informações sobre o núcleo mais de um alcance mais distante do que os íons conseguem por sua vez. Mas ao mesmo tempo, você precisa de uma tecnologia mais envolvida para você conseguir ter íons com uma energia mais alta também para penetrar no núcleo e você obter uma informação mais precisa sobre o que está acontecendo lá dentro. Como a gente vê aqui esse tipo de informação que a gente pode obter através de experimentos como esse daqui, né? A maior parte do espalhamento que o elétron vai sofrer vão ser esses que vão estar muito afastados do núcleo ainda, justamente por causa da diferença de carga. Beleza. Mas, tipo assim, então, por isso que você falou, o que é mais utilizado são os feixes de íon, né? Porque, assim, por mais que a gente vá estudar algo um pouco mais fora do núcleo, que daí daria para usar os feixes de elétrons, por ele utilizar alta energia, né, para ser utilizado, ele acaba sendo inviável, né? Isso. Na verdade, eu acabei de perceber que eu estava falando uma outra coisa, né? O que eu estava falando mais era sobre os íons, justamente porque eles têm carga positiva e são repelidos, né? Os elétrons, na verdade, são atraídos. Então, ao invés de fazer essa trajetória mais hiperbólica, que seria característica, por exemplo, de uma partícula alfa, que é carregada positivamente, por isso elas se repelem por potencial de Coulomb, você costuma ter uma trajetória, na verdade, mais de aproximação dos elétrons ao núcleo. Inclusive, são justamente os elétrons que você já feixes com baixa energia, eu troquei aqui as coisas. Na verdade, o elétron, um feixe de relativa baixa energia, você consegue ter uma aproximação maior com o núcleo e obter mais informação sobre ele. Porque ao invés de ele estar sendo repelido e fazer essas trajetórias em gerais hiperbólicas, ele na verdade está fazendo umas trajetórias mais do tipo elíptica, né, em que o elétron é aproximado, o potencial é positivo. Qual dos dois utiliza mais energia para ser feito? Do elétron ou do íon?
Então, a energia depende do seu disparador, né? Você tem, tipo, um equipamento que vai, tipo, acelerar suas partículas, né? Sua partícula sonda, até uma certa energia, e você vai emitir ela ao alvo. Então, depende muito da tecnologia de como você acelera a sua sonda, que você vai obter o intervalo de energia desejado. O problema é que coisas como, por exemplo, os íons carregados, que são os íons com a parte massiva positiva e tem elétrons faltando, né? Como as partículas alfa, eles vão ser repelidos pelo núcleo. Então você precisa ter energias muito altas para eles terem uma trajetória de aproximação. Depende da informação que você quer sempre, né? Se você quer uma informação para a qual estar uma certa distância do núcleo é o suficiente, e ele fazer uma trajetória em geral do tipo hiperbólica como essa, você não precisa ter íons de energia tão alta. Então seria o caso, por exemplo, do lanche, em que você obtém informações importantes sobre os núcleos só gerando feixes de íon de baixa energia. Mas aí esses íons com certeza não vão ter aproximação muito alta do núcleo e muito menos vão penetrar o núcleo. Então você obtém informações sobre núcleos vindas é uma informação do tipo não penetrante, né? Você não entra dentro do núcleo e obtém uma informação sobre o que está dentro do núcleo. Você obtém outras informações sobre o núcleo, tipo, envolvendo uma sonda que tipo deu aquela relada assim. Tem um cálculo que o Thiago faz mais para frente na aula, justamente de qual seria a energia necessária para você ter a aproximação frontal de um íon positivo, né? De um íon com um núcleo, né, positivo para Então, alcançar. tipo, se eu quero uma informação muito próxima do núcleo, não vale a pena eu usar um íon, por exemplo, seria mais viável usar um feixe de elétrons, por exemplo. Exato, exato. E aí, por exemplo, o Peletron, né, que já gera íons de média energia, que vão obter outras informações. Mas aí, por exemplo, o microton, que está gerando feixes de elétrons de baixa e média energia, é possível que com esses intervalos de energia mais baixos dos elétrons, você já consiga obter informações sobre o núcleo de um tipo diferente que os outros dois aceleradores. Porque com um intervalo de energia mais baixo, o elétron já vai fazer outra trajetória quando ele estiver se aproximando ao núcleo, porque é outro potencial de interação. Ainda é columbiano, mas é um potencial já atrativo, ao invés de ser um potencial repulsivo. As trajetórias são do tipo elíptica ao invés de hiperbólica. Beleza, obrigada, André. Imagina. Todo mundo conseguiu entender essa parte de espalhamento, que eu falei bastante sobre isso, de trajetória hiperbólica, de trajetória elíptica. Todo mundo entendeu como é que teve toda essa explicação de como acontece o espalhamento de uma partícula sonda por um núcleo. Entender é uma palavra muito forte. Não, assim, eu sinto que essa aula, tipo, dá para você ir acompanhando, dá para entender, não é uma coisa, pelo menos a parte, tipo, da ideia de como acontece não é tão tenso assim, mas parece que tem um ferramental matemático que a gente não domina 100% para conseguir entender tão bem, sabe? Pelo menos aquela parte que ele fala da transformada de Fourier e tal. Então, acho que a sensação para mim, pelo menos que ficou dessa aula, é que eu sinto que eu entendi a ideia, mas como tem uma matemática meio pesadinha, assim, ao mesmo tempo dá uma sensação de que não entendi, sabe? Sim. Essa parte da transformada de Fourier foi mais uma citação, né? A parte, assim, porque o que acontece é que você tem. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Você tem uma certa expressão para a seção de choque, né? Aqui, né? Você consegue obter uma certa expressão para a seção de choque. E você sabe também que é algo que tem a cara de uma transformada de Fourier e você consegue ver que matematicamente isso tem a ver com a transformada de Fourier da distribuição de carga do potencial que é o que está envolvido com a seção de choque, né? O potencial e a distância que a sonda está do núcleo. O potencial depende da distância que a sonda está ao núcleo, e a distância que a sonda está ao núcleo está relacionada com a seção de choque, pelo parâmetro de impacto.
E aí isso é uma questão de uma identificação matemática. A transformada de Fourier tem uma exponencial ali, e as funções do tipo potencial, né, que dependem dessa distância e dessa e da distribuição de carga, ela tem uma certa cara, e você, tipo, é por olhômetro mesmo que você vê que aquilo é uma transformada de Fourier. Mas é por isso que eu acho que o Thiago até não coloca aqui, porque não é uma coisa tão importante. É só importante saber que, olha, você consegue obter informações sobre a distribuição de carga do núcleo usando a seção de choque, que é esse conceito que a gente entendeu como ele funciona, desse ponto de vista bem mecânico até aqui, né? E aí a gente descobre que, calculando a seção de choque, medindo essa seção de choque, a gente obtém informação sobre como a carga se distribui no núcleo, que é uma informação muito importante. E de novo, a gente não precisou nem necessariamente entrar dentro do núcleo, né, para obter essa informação. Isso aqui tudo a gente fez por uma trajetória hiperbólica, uma sonda que foi lá, deu aquela relada e saiu para o outro lado. Dá para fazer todas aquelas contas de seção de choque, descobrir a seção de choque, medir a seção de choque, por aqueles experimentos com o detector, né, em volta de todo aquele ângulo sólido disponível para as partículas se espalharem. E aí você obtém uma informação sobre a distribuição elétrica, a distribuição de carga elétrica do núcleo. Então, acho que é mais nesse sentido que está aqui essa questão da transformada de Fourier, mas não para se importar com como isso foi obtido matematicamente, mas mais nesse sentido de obter essas informações, de como experimentos de espalhamento ajudam a gente a obter certas informações sobre o núcleo. E nesse caso a gente obtém o resultado sobre qual é o raio do núcleo, né? O raio do núcleo e sobre o raio por nucleon do núcleo, né? Que é o R0, que a gente chama de raio do nucleon, mas é um raio médio, né? Considerando que eles são todos aproximadamente do mesmo tamanho, e o núcleo tem aquele tamanho que a gente obteve por esse resultado da seção de choque. Que é um resultado do Robert Eisberg, inclusive, que é o autor de um dos livros da nossa bibliografia. Tá aqui. Inclusive está citado em um desses experimentozinhos. Não, se não me engano, esse não é o resultado do Eisberg, né? Esse é o resultado do outro grupo. É confundido. O do Eisberg é outro resultado. Mas é por isso que tem essa parte da transformação de Fourier. Falei tudo isso para saber se eu deixo vocês menos nervosos com relação a isso, assim. O resto, aquelas partes de espalhamento, eu acho que o que é mais importante é entender primeiro o sistema. Eu já vou te atender, Caio. Primeiro o sistema de referências, se eu terminar de falar agora. O sistema de referências é importante, né? Aquele sistema de referências centrado no núcleo, com aquele eixo perpendicular onde ele está, e entendendo aquilo e acompanhando as contas com cuidado e a trigonometria, dá para entender o que está acontecendo, que é esse tratamento matemático de alguma coisa que vem e é repelida por um potencial repulsivo. Bom, pois não, Caio. Alô, tá me ouvindo? Tô sim. Tá. No próprio final da aula do professor, né, no resumo da aula, ele falou que o espalhamento de íons energéticos traz informações do raio nuclear. E o espalhamento de elétrons energéticos traz a informação da distribuição de carga do núcleo, certo? Alô, tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo sim. E só que quando ele está estudando o espalhamento de elétrons, ele chega a um raio do férmion, que é um pouquinho menor. Aqui, né? No slide 43. Volta um pouquinho. Tá aí, o resumo. Tá aí, pode. Isso. Por que é menor? Então, porque por esse método, você só obtém informação sobre o raio, né, do nucleon, que de novo, é uma média a partir do raio do núcleo que você obtém, pela parte da interação eletromagnética, né? E como eu respondi na pergunta do Matheus, você tem as informações obtidas, você tem que o raio nuclear, né, o tamanho do núcleo, que é basicamente... O tamanho do núcleo está em parte determinado pela distribuição dos prótons e nêutrons até a energia de Fermi.
E aí, dependendo do quanto está excitado o núcleo, até alguns níveis acima. E isso depende dos potenciais nucleares. E tem o que contribui para o potencial nuclear é potencial nuclear mesmo, que é aquele de muito curto e muito forte, que é aquele que é o que está entre os na parte dos nêutrons, né? O potencial que estão submetidos os nêutrons e os prótons, mas os prótons também contribuem o potencial eletrostático repulsivo. Então, se você está usando uma sonda que só interage eletromagneticamente com o núcleo, você vai obter informações parciais. Você não vai obter informações que, que envolvam a parte que é devida ao potencial nuclear ali de como os nucleões estão distribuídos e posicionados no núcleo, devido à parte nuclear mesmo, do potencial nuclear. Enquanto as partículas alfas, os prótons, tudo que é íon, por serem também partículas nucleares, por envolverem prótons e nêutrons na constituição delas, elas vão interagir também por carga nuclear, por força nuclear. E isso vai te dar uma informação que contém mais também esse outro aspecto de como os nucleões se distribuem no núcleo. Logo, esses dois números, eles não são apenas uma diferença experimental, eles indicam uma diferença de informação que você obteve. Isso vai ser importante mais para frente para a gente entender qual que é o tamanho do núcleo, como que os nucleões se distribuem no núcleo, por que que a fronteira do núcleo é um pouco esparsa, né? Como o Thiago comentou alguns slides para cima. Isso tudo tem a ver Esse com R0 é especificamente o tamanho do que exatamente? nucleon, o tamanho do nucleon. É você pegar o raio do núcleo que você obtém experimentalmente e você dividir pelo número de nucleons, que é o número de massa, que é a soma dos números de prótons Tá, com o número de nêutrons. Então ele é uma média mesmo. Ele é um raio tá. médio por Então, nucleon. beleza. Você pode voltar um slide, colocar no 44? Claro. Talvez até no... Deixa eu ver aqui. Talvez até no 43. Deixa eu ver. Não, 44 mesmo. Aí fala um pouquinho sobre a característica, né, do núcleo. Sim. Então, aí tem uma parte que é diferente do esperado, né? Tem prótons distribuídos em todo o volume nuclear. Esperava-se que ele estava mais na superfície. Eu queria que você comentasse melhor essa parte, esses 4 tópicos. Sim. Então, essa parte dos prótons estarem distribuídos em todo o volume nuclear é surpreendente no sentido que você imagina que haveria mais tendência dos prótons estarem distribuídos ao longo, né, estarem mais espalhados, afastados entre eles, né, dentro do núcleo, porque eles sofrem repulsão colombiana, enquanto os nêutrons estariam mais aglutinados, porque os nêutrons têm um potencial só atrativo, que é o potencial nuclear. Os nêutrons interagem entre si e com os prótons só por interação nuclear, enquanto os prótons interagem entre si também por colombiana, e no sentido repulsivo, porque eles têm a mesma carga. Então você esperaria que os prótons estariam mais afastados uns dos outros e daí mais concentrados nas bordas do raio nuclear, e aí você encontraria uma maior densidade de nêutrons conforme você se aproximaria para o interior do núcleo. E o que se vê, né, por esses resultados da distribuição de carga é que não, né? A distribuição de carga é uniforme. E a carga no núcleo deve ser só o próton, porque o nêutron tem carga neutra. Logo, isso indica que os prótons se distribuem homogeneamente ao núcleo, o que é algo surpreendente se você espera só componente, só por essa visão semiclássica do que o núcleo deveria ser, né? O que acontece quando você começa a tratar esse sistema do ponto de vista quântico é que vão se explicar essas propriedades inusitadas, tem a ver com o princípio da exclusão, tem a ver com a distribuição de níveis de energias, que é coisa que vão aparecer mais nas próximas aulas. Que é esse componente da densidade de carga que está aqui, né, que ele comenta aqui
no segundo tópico. E o primeiro tópico do núcleo ter bordas difusas, que tem a ver com essa densidade de nucleon que cai, ela não cai abruptamente a partir de uma certa distância, né? Ela cai de uma maneira amaciada, né? Como é que é quando a gente estuda oscilações de ondas? Amortecida, né? Porque parece que, tipo, você tem aqui uma distribuição razoavelmente constante de carga e massa, e aí ela cai de uma maneira amortecida. Tem essa pele aqui, né? Tipo, tem uma distância pequena que tem essa pele de densidade de carga, essa pele de densidade de massa. E aí, então, a gente pode até pensar que o tamanho, o que a gente diria que é o tamanho do núcleo, né, o raio do núcleo, seria o que vem mais ou menos... Deixa eu ver se eu consigo pegar uma caneta. Seria algo que vem mais ou menos aqui, né? A gente esperaria esse comportamento para os núcleos. Mas acontece que tem toda essa distância aqui, em que você ainda tem um comportamento devido às partículas nucleares e que escapam, né, o que a gente colocaria como a fronteira natural do núcleo. E é por isso que se diz que o núcleo tem essas bordas difusas, e que é o que eu tentei sugerir falando sobre como, né, existe uma energia de Fermi para o núcleo, mas que a energia de Fermi pode ser superada, você pode excitar alguns nucleons para estados de energia mais altos. Isso tudo vai contribuir para esse comportamento bastante não clássico, né, do núcleo. Porque até aqui tem várias coisas que estão sendo discutidas nessa aula que são muito clássicas, assim. Excluindo, tipo, alguns comportamentos que você imagina que, sabe, excluindo algumas coisas meio absurdas, por exemplo, você esperava que não faz muito sentido os prótons estarem juntos de nenhum. Mas excluindo isso, falando, não, tá bom, vamos aceitar que os prótons ficam juntos. Muitas coisas que estão sendo obtidas nessa aula, muitas informações, são informações que podem ser interpretadas classicamente. E aí aparecem essas coisas que são mais esquisitas. E é aqui, nessas coisas mais esquisitas, que está a parte quântica. Essa parte quântica vai ser explicada no modelo da gota líquida ou vai ter algum outro modelo, mais explicações diferentes para destrinchar isso? Não, existe o modelo particularmente quântico do núcleo é um modelo de camadas, que não foi introduzido nessa aula. O modelo da gota líquida é um modelo semiclássico, semi-empírico, porque ele usa elementos da teoria clássica, quando ele fala, por exemplo, sobre... Vou abaixar já e colocar aqui o modelo da gota líquida, né? Tem alguns termos que são muito mais clássicos, né? Por exemplo, essa repulsão eletrônica, até esse termo de efeitos de superfície, esse termo volumétrico, são em parte argumentos meio de física clássica, em parte argumentos empíricos, né? Alguns valores das constantes são valores que são ajustes experimentais. E aí tem esses termos aqui que são de coisas mais particularmente quânticas, mas que ao mesmo tempo não estão vindo de uma teoria quântica robusta, né? Você não está tipo indo lá e tentando quantizar um sistema com aquele potencial que a gente viu. Análogo ao que o Bohr fez, né? Esse modelo é do Bohr. O modelo da gota líquida começou a ser feito com o Bohr e o Wheeler. Depois foi desenvolvido por mais gente, mas a ideia dele começa com o Bohr. Então, mas é não análogo ao que tinha o Bohr fez para o mecânica... átomo. Sim, entendi essa coisa. Sim. Tá, é isso mesmo que eu pensei. E aí esse termo aqui, por exemplo, já é um termo... esse termo aqui é mais empírico, né? Porque ele tem a ver com... Mas tem origem quântica, que tem a ver com o fato de que se você pega... Isso provavelmente está na próxima aula, que é de estabilidade. Mas se você pega, por exemplo, um gráfico... Meu Deus. Você pega um gráfico que é de número de nêutrons e número de prótons. Talvez eu esteja invertendo os eixos, mas qualitativamente o que eu vou falar é o que é importante, assim. Você vai ver que os núcleos que existem, né, os núcleos que são estáveis, portanto, que têm uma meia-vida muito alta, eles vão todos se distribuir, vai ter oscilações grandes, mas eles todos se distribuem ao longo de uma reta, né? Uma reta passando pelo eixo
passando pela origem, praticamente, o que significa que é uma reta, né, gente? Era para ser uma reta. Mas, enfim, isso sugere que os núcleos a região de maior estabilidade dos núcleos é essa região em que o número de nêutrons é igual ao número de prótons. Essa ficaria par a par, né? Daria positivo esse último termo, é isso? E não, eu estou falando desse segundo, do penúltimo termo. Esse é o termo Tá. para refletir o fato de que os núcleos mais estáveis são em que o número de nêutrons não está nem muito acima, nem muito abaixo do número de prótons. Eles estão oscilando em torno desse coisa aqui. Se você tem um núcleo que tivesse, tipo, muitos nêutrons e muito poucos prótons, isso aqui não é instável. Ele não está aqui, né? Nem um cara aqui. E esse termo te garante que a tua energia de ligação não permite que esses caras existam. Porque pode ser que esses caras existissem se você fizesse a conta só com esse e esse termo. Aí, você precisa incluir um termo para sumir com esses caras. Forçar os núcleos possíveis pela teoria, pelo modelo da gota líquida, a ficarem aqui nessa região, que são os núcleos que a gente sabe que são experimentalmente estáveis, que eles são possíveis. Esse termo, então, se deve a tipo, esse resultado essa curva de estabilidade. Esse outro termo aqui é quântico. Realmente quântico, isso aqui tem a ver com o princípio da exclusão, ou por que existe essa preferência por números pares de nucleons, e existe uma preferência e uma não preferência, né, por ímpares. Mas espera aí. Na tabela do professor está dizendo que o AS tem a ver com exclusão. Eu acho. Embaixo essa tabela. Sim, aqui existem maneiras diferentes de você escrever o modelo, porque também tem a ver com o princípio da exclusão, esse segundo aqui. Na verdade, esses dois têm a ver. Os últimos dois são quânticos, então. Isso que eu quis dizer. É que eu estava forçando essa discussão do número de, né, A e Z, desse daqui, eu queria voltar para essa parte mais experimental. Mas é claro que a razão teórica de ser disso também é quântica. E essa coisa das constantes é que tem maneiras diferentes de escrever o modelo da gota líquida e maneiras diferentes incorporam conceitos e conteúdos nos constantes de maneira diferente. Tem maneiras de você escrever esse termo aqui do delta que tem uma constante, essa daqui está escrita sem constante, então. Mas sim, o que é importante ter é que, tipo, esses caras aqui são coisas quânticas que estão incorporadas de maneira semi-empírica, semi-clássica no modelo. Esses daqui têm umas razões um pouco mais teóricas, mas também tem a ver com resultados experimentais também. E tudo isso para dizer, né, que era aquela sua questão, que o modelo da gota líquida ainda não incorpora de verdade, né, não é um tratamento realmente quântico do núcleo, é um modelo muito ainda rústico. O modelo das camadas é um modelo que é realmente quântico, que ele vai pensar o núcleo dessa maneira aqui que eu tinha colocado, né, em que você tem tipo um potencial, que você vai quantizar a energia do sistema nesse potencial, que você vai distribuir os nucleons, respeitando o princípio da exclusão, todas aquelas coisas, vai ter momento angular envolvido, vai ter spin envolvido, todas aquelas coisas que a gente já pensou para os átomos. Essa discussão que a gente pensou para os átomos, né, que a gente fez alguns cálculos para as ligações, né, atômicas, moleculares, essa discussão aí, esse meio desse poço quantizado, a gente não vai estudar nesse curso. E se não formos estudarmos, qual curso que tem isso da graduação? Então, na graduação, tipo, o curso introdutório que trata desses temas é Moderna 2. Existe o curso de Física Nuclear, mas é um curso que já demanda, tipo, um pouco de, tipo, bastante Quântica 1, um pouco de Quântica 2, que aí é uma matéria optativa, que aí entra, tipo, a fundo em todas essas coisas, entra na razão de ter precisa de ter aquela transformada de Fourier no cálculo da seção de choque. Mas introdutória mesmo, se eu não me engano, tem Moderna 2. Mas a gente não vai analisar quantitativamente esse poço, as discretizações desse poço, as energias dentro desse poço em Moderna 2, vai? Não, eu imagino que não. Eu imagino que vai ficar uma discussão como a dos átomos multieletrônicos.
Tipo, que uma Legal. vez que você entendeu o átomo de hidrogênio, você entende, tipo, como que se constrói um átomo multieletrônico. O átomo de hidrogênio sendo, tipo, o sistema quântico, né? Que a gente vai lá e quantiza o potencial e consegue ver quais são os autoestados, né? As autofunções de onda e as degenerescências, tudo certinho. E aí depois você vai, o átomo multieletrônico, você consegue, tendo o átomo de hidrogênio, pensar como ele é qualitativamente. E eu acho que com um átomo, como é um sistema muito parecido com o átomo multieletrônico, vai ser a mesma coisa para o núcleo. E Até em porque física do estado sólido, você estuda o quê? física de estado sólido é aquelas coisas que estavam mais na aula 7 e 8, que tinha... você também, né, você vai ter que estudar... Você vai pegar um potencial, aqueles potenciais, tipo, complicados, que você aproxima por umas simplificações, que é aqueles potenciais que são comuns, aquele monte de núcleo no seu metal, ou em qualquer outro que seja o teu material. E aí você vai tentar construir as funções de onda a partir desses núcleos complicados, as funções de onda relativas a cada estado quantizado, cada energia quantizada, e aí você vai ver as coisas que aparecem, os fenômenos mais complicados que aparecem, você consegue explicar a partir dessas funções de onda desses sistemas complicados. Você consegue explicar semicondutor, supercondutor também. Supercondutor é uma coisa ainda mais esquisita, porque tem umas correlações entre as funções de onda de diferentes partículas do sistema. É, mas é isso, assim, é mais... Matéria condensada, estado sólido, tem mais a ver com aquela coisa de teoria de bandas, especialmente teoria de bandas. Teoria de bandas é tipo o começo, é o fundamento da teoria da matéria condensada, aquelas coisas da aula 8. E essa daqui são os fundamentos de física nuclear, que são como que você obtém informação sobre o núcleo, como que você começa a estudar teoricamente o núcleo. Primeiro, a aproximação é o modelo da gota líquida. Tá. Para finalizar minha dúvida, você pode ir no slide 44? Sim. Essa densidade nuclear, que é da ordem de 10 a 17, o que está dentro do parênteses, eu não entendi. É porque ela é 10 a 14 vezes mais alta que a da matéria ordinária, no sentido de, tipo, você pega um pedaço, assim, o jeito como a gente pensa a densidade, né, dos materiais que a gente tem no dia a dia, a gente tem uma certa faixa de densidades, né? No nosso dia a dia não tem coisas que são tão ridiculamente mais densas que outras, né? Você pega uma folha de papel, você pega uma placa de madeira, tem um certo... Isso é mais ou menos um intervalo de densidades, assim, do nosso dia a dia. Talvez, tipo, uma barra de aço seja a coisa mais densa, né? E aí, quando você vai ver o núcleo, que é uma coisa que está no interior desse pedaço de matéria que a gente trata, tem essa densidade muito mais alta, né? Porque apesar de ser uma massa pequena, o núcleo, ela está muito concentrada naquele espaço restrito que a gente está, novamente vou lembrar, restringindo aqui, mais ou menos, né? Essa, mais ou menos aqui, que é o tamanho do nosso núcleo, com uma pele, em que acontecem ainda mais alguns efeitos devidos a algumas partículas nucleares que estão acima desse limite, acima dessa borda. Então, tipo, no interior disso daqui, você tem, tipo, uma quantidade de matéria enorme, que é algo que não é o que a gente costuma ver nos materiais do dia a dia. Acho que é esse o espírito que está escrito, que está colocado nesse ponto. Saquei, saquei. Valeu. Acho de boas. E, gente, mais alguma coisa? Acho que até agora a gente passou, acho que, pelos principais tópicos. As sondas, espalhamento, modelo da gota líquida, os potenciais. Pode falar, Maia. Eu ainda tô com uma dificuldade de entender a questão do nucleão, porque assim, o raio de um núcleo seria a distância ali central até essa borda que, na verdade, é meio difusa, né? Então a gente não consegue saber essa borda com certeza. E aí o nucleon, eu tinha entendido quando eu vi a aula que talvez ia ser o tipo raio do próton ou do nêutron, mas eu tô um pouco confusa com isso ainda, não entendi direito o que é. Porque aí na minha cabeça, assim, tipo,
eu tinha entendido de duas formas. Essa primeira que eu falei, que seria talvez o raio de um próton, de um nêutron, ou depois que você falou agora na aula, se eu entendi certo, como se fosse um raio médio. Só que aí, ao mesmo tempo, me deixou confusa essa coisa de raio médio, porque aí isso é geral, assim, tipo, para todos os átomos, eles têm o mesmo raio nuclear, mesmo eles tendo um número maior atômico. Não sei se eu entendi certo, sabe? Eu tô meio confusa com Não, eu isso. entendi, eu entendi. O que eu quis dizer com raio médio é que avaliar o tamanho de um nucleon por aquele R0, ele é uma aproximação um pouco rústica, né? Porque o que acontece? Vamos lá para cima. O que a gente fez para obter o R0? As duas vezes que a gente obteve o R0, André, você oi? pode repetir essa parte de aproximação que você falou, porque falhou aqui meu áudio, Eu quis dizer que é uma antes de você subir os aproximação. gráficos? Sim, sim. Eu quis dizer que chamar isso de raio médio, né, o R0, é porque ele é uma aproximação um pouco rústica do que seria o tamanho do nucleon. Agora eu não lembro onde que está. A primeira vez que aparece o R0 é mais para baixo. Porque o que basicamente a gente está encontrando é o R, você está fazendo uma estimativa do tamanho do núcleo, e a partir da estimativa do tamanho do núcleo, você está dividindo pelo número de massa. O número de massa sendo unidade, em unidades absolutas, né, a quantidade de nêutrons e prótons que você tem no seu núcleo. E isso, então, tipo, você está fazendo umas certas suposições sobre o que são prótons e nêutrons quando você faz isso. Você está supondo que eles têm o mesmo tamanho, que eles ocupam o mesmo espaço, que eles se distribuem de uma certa maneira no núcleo. Então, todas essas suposições estão dentro desse resultado do que é o R0. Isso que quer dizer com raio médio, né? Raio médio eu acho que foi infeliz porque dá a entender que existe uma distribuição, né, de tamanhos, não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que tem suposições envolvidas com o seu R0 e podem haver e tem algo mais complicado acontecendo para que não pode te permitir, tipo, tomar o R0 assim, tipo, é o tamanho de próton e pronto. Tipo, justamente até porque tem aquela diferença entre o R0 que você obtém por um método experimental e por outro. E tem razões teóricas profundas por trás disso. Para você ir a fundo e tentar entender o que é o R0, né? Da onde vem esse parâmetro R0? Qual a relação dele profunda com o que é o próton e o que é o nêutron? A gente precisa se aprofundar ainda mais na ciência nuclear. Mas isso não quer dizer que o R0 deixe de ter significado. Ele é o tamanho de um nucleon, fazendo certas suposições. Próton e nêutron são muito parecidos, próton e nêutron ocupam o mesmo espaço, próton e nêutron têm uma distribuição mais ou menos assim, dentro do núcleo. Fazendo essas suposições, uma vez que a gente obtém o raio do núcleo por aqueles métodos experimentais, que tem a ver com a aproximação das sondas ao núcleo e tal, tem todo sentido, assim, tipo, tem um significado o R0. Mas também a gente não pode só chegar e falar, tá, qual é o tamanho de um próton? R0. É mais complicada a coisa. É isso que eu quis dizer com raio médio, não tem a ver com uma distribuição estatística de raios ali dentro do núcleo. Isso foi um termo infeliz. Se foi essa interpretação que ficou. Não sei se ficou mais Não, claro, mas Mariana. deu para entender melhor, assim, a confusão que eu tava, se o R0 ele seria um raio aproximado, né, rudimentar, a partir do modelo, para o núcleo como um todo, ou se para aquela partícula, né, para o próton ou para o nêutron. E aí, agora, pelo que eu entendi, a gente não fala que ele é com certeza, mas ele é uma aproximação bem rudimentar, assim, para o que seria o raio de um nucleon, e aí o nucleon seria um próton, um nêutron, né? Exatamente. Beleza, perfeito. Agora eu entendi. Obrigada. Imagina. Oi? Oi, Wagner, tudo bom? Olá. Eu fiquei em dúvida com uma constante A que o professor deduziu num desses slides. Você lembra se é uma pergunta meio boa, mas você lembra se é A minúscula ou A maiúscula? Você me ajuda a encontrar. Deixa eu abrir aqui, calma aí. Eu acho que é a massa, a constante da massa, não sei se.
O número de massa? Esse A elevado a menos um terço. Ah, Aí ele tem uma dedução, ele faz uma dedução. Eu fiquei em dúvida o que você diz significa essa. você diz lá no começo, tá. Que a gente fala que o raio do núcleo tem a ver com o número de massa elevado a um terço, né? Eu tô ruim de achar hoje as coisas no slide, gente. Eu devia ter colocado post-it no slide. Aqui, isso, é aqui. Ok, agora eu achei. Tá certo. Então, isso daqui é, de novo, né, esse espírito do que eu estava falando para Mariana, de que na física nuclear você começa com umas aproximações meio rústicas das coisas. Embora elas não digam informações, assim, absolutamente verdadeiras, elas dizem coisas muito importantes. Então, o que que é a aproximação aqui, nesse caso, né? O número de massa, que é o A, ele é uma coisa que é proporcional à massa, de fato, do núcleo, e que é o número de nêutrons e o número de prótons dentro do núcleo, ou seja, o número de nucleons, as partículas que compõem o núcleo. E aí aqui o que a gente está falando é que esse número, ele é a razão entre o volume do núcleo, porque Rzão é o raio do núcleo, dividido pelo volume de um nucleon, que é o volume de uma dessas partículas que compõem o núcleo, que o raio dela é R0. E aí, se você, então, divide esses... Só um segundo. Nessa parte, esse nucleon, ele é um próton e um nêutron. Então, sei lá, o hélio tem um nucleon. Dois Não, nucleons. isso. É como se fosse uma partícula junto com outra. Próton e nêutron juntos. Não. O nucleon, ele é... agora que eu entendi, né? 2 não, é 4, né? No hélio. Justamente porque o nucleon, ele é... O nucleon é um nome genérico para, tipo, coisa que está no núcleo. Tô pensando numa analogia para o átomo. É que no átomo não tem algo assim, né? Tipo, ele é tipo, sabe o gás ideal? Quando a gente estuda o gás ideal, o que que a gente fala do que a gente está estudando? São as partículas fazendo colisões. Tipo, é a mesma coisa aqui, a gente está chamando isso de partícula. A gente está muito longe, a gente não entende direito o que está acontecendo ali. No começo da física nuclear, as pessoas não sabiam que existia o nêutron, isso é importante. Às vezes a gente, tipo, fala das coisas, assim, né? A gente sempre começa falando próton, nêutron, elétron, e a gente esquece que essas coisas não estavam muito dadas, assim. O nêutron não sabia que existia. Tinha gente que achava que tinha elétron dentro do núcleo. Na verdade, não tinha gente, assim, era parte da física nuclear paradigmática que tinha elétron dentro do núcleo na história, porque tinha que ter um motivo para você ter a densidade de carga que o núcleo tinha que ter um motivo para o núcleo ser estável. E aí, então, ninguém sabia muito bem o que estava ali no núcleo, mas não importa que você não sabe muito bem, você ainda consegue fazer ciência, como a gente conseguia fazer termodinâmica do gás ideal, mecânica estatística do gás ideal, só falando, partícula. Então, você olhava lá, o que tem no núcleo? Tem nucleon. Pode ser próton, elétron, qualquer coisa que tem, qualquer outro bicho que tenha lá. Então, ficou esse nome genérico nucleon, porque até esse momento a gente não precisa saber direito o que tem no nucleon, tirando que tem que ter próton para poder ter a interação colombiana. Então, nucleon é esse termo genérico, tipo partícula para o que tem lá dentro. Não é um termo muito técnico, nem muito, tipo, preciso, tipo, é um conjunto de duas partículas, como você estava imaginando. Ele é tipo um nucleon, assim. Então, o hélio tem 2 prótons e 2 nêutrons, né? Então, tem 4 nucleons. O hidrogênio tem um próton no nucleon, tem um nucleon. E aí, então, a gente está tentando entender qual a relação entre o tamanho do núcleo com o tamanho do nucleon, né? Aqui esse resultado é um resultado de escala, de você pensar em escala e tentar obter uma relação entre uma coisa que é mensurável, que é o tamanho do núcleo, com uma coisa que você também tem informação, que é o número de massa, que a gente sabe da tabela periódica. Então, você faz esse cálculo, em que você, para obter o número, né, você faz a razão entre duas densidades, razão entre dois volumes, e aí você vê que o número de massa, ele é uma razão, né, entre o tamanho ao cubo, né, ele é a razão ao cubo dos dois raios, do raio do núcleo e do raio do nucleon. E aí, por manipulação algébrica, se chega aqui na relação entre o tamanho do núcleo e o número de massa elevado a um terço.
E a constante de proporcionalidade acaba sendo o raio do nucleon. Então, dado que você tem um núcleo que você conhece o número de massa da tabela periódica, e você conhece o tamanho dele desses experimentos de espalhamento, você pode inclusive obter o raio o raio do nucleon, que vira essa constante experimental, né? Que no caso desses experimentos com íons pesados é 1,2 femtometro, no caso dos elétrons vira aquele... Íons pesados? Não necessariamente, né? Íons, que são mais pesados que o elétron. Mas no caso dos íons você obtém 1,2 femtometro, no caso do elétron você obtém 1,07 femtometro. Fez mais sentido agora o que foi esse cálculo e de onde que ele vem? Sim, sim. Aí, tipo, esse núcleo é como se fosse algo que não se conhece dentro do núcleo. Tipo, são, como você fez a analogia, como se fossem partículas. Uhum. Mas, por exemplo, o hidrogênio, quando junta um próton e um nêutron, forma uma partícula elementar de deutério. Uhum. Aí esse deutério, se for fazer essa razão entre o volume do deutério com o raio dos nucleons, chegaria no valor do raio médio ali, do hidrogênio, por exemplo, mais ou Sim. menos nesse sentido? Sim, sim. O tamanho, né? O raio do hidrogênio, do hidrogênio deutério, né? O tamanho do núcleo de deutério, né? Que é o deutério. Deutero, se não me engano é o termo. Está relacionado pelo R0 com o número de massa com seu número de massa, que vai ser 2, né? No caso do deutero, porque você tem um próton e um nêutron. Essa é a ideia. Ah, legal. Aí agora deu para dar uma iluminada aqui no caminho. Beleza. Professor, nesse mesmo slide, uhum. Eu lembro que da aula o professor falava da importância desse gráfico, né? Que no começo ele segue um modelo, depois ele fica abaixo da curva do modelo. E o que isso significa mesmo? Porque a partir desse gráfico você pode estimar Porque a partir da quebra paradigmática, né, desse gráfico você pode chegar a alguma coisa? Você pode rememorar a gente, por favor? Sim, porque aqui, né, quando os pontos experimentais estão seguindo essa curva, você está obtendo, né, Isso significa que as partículas que foram espalhadas, porque isso daqui é a energia da partícula, né? Que você tem, são partículas de diferentes energias, espalhadas para diferentes ângulos, e esse espalhamento está contido na informação sobre a seção de choque. Aí, se elas estão seguindo essa curva indica o quê? Essa curva indica um espalhamento feito o espalhamento que a gente esperava por essa trajetória hiperbólica, que tem origem por causa do potencial repulsivo colombiano entre o íon e o núcleo. Aí a gente sabe também que quando você tem uma colisão frontal, você tem o limite máximo de aproximação, né, do núcleo. E você tem, tipo, o espalhamento mais violento, que é de 180 graus. E o que acontece é que espalhamentos que vão seguir outro comportamento significa que eles não estão mais... eles já passaram daquele limite da colisão frontal, que é o limite em que você chega na distância nuclear. Ou seja, os íons que estão fazendo esse espalhamento estão sendo espalhados agora por outros potenciais, podem ser até que eles tenham vindo a atravessar uma parte do núcleo. Muitas coisas podem ter acontecido a partir desse ponto,
que é o ponto que você identifica como sendo da colisão frontal. Então, a repulsão, né, o espalhamento... Desculpa. Qual é o limite ali? O que significa aquele limite do D igual a R? Significa que esse é a partícula, esse foi o íon que sofreu colisão frontal, ali no... que é esse processo que aconteceu aqui em cima. Aqui. Que foi quando aconteceu a colisão frontal, a seção de choque foi igual a zero, e tem a... Seção de choque não, desculpa, o parâmetro de impacto, B, foi igual a zero. E a sonda sofreu o espalhamento mais violento. Isso significa que ele estava a uma distância mínima de parâmetros de impacto ou abaixo dessa distância, né? Distância máxima. Ele tá o parâmetro de impacto é igual a zero, significa que foi uma colisão frontal, né? O parâmetro de impacto indica, pensando classicamente, você tem uma bola de bilhar e você tem outra. Elas podem, tipo, ir relando assim, né? Só que, tipo, é raro elas estarem, tipo, perfeitamente alinhadas. Quando elas estão perfeitamente alinhadas, o parâmetro de impacto B é zero. E aí você tem colisão frontal. Quando elas estão um pouquinho desalinhadas, essa distância vertical entre o centro de massa das duas... Né, não é exatamente entre o centro de massa, na verdade. É entre, tipo, a borda de uma e a borda... Não, é entre o centro de massa. É verdade, é entre o centro de massa. Entre o centro de massa das duas é diferente de zero. Significa que elas vão dar aquela relada, né? Que é o caso geral de quando você tem colisões na física clássica. Então, quando o parâmetro B é zero, o que você tem é a colisão frontal, que é o que está acontecendo nesse caso. Você tem, tipo, a sonda chegando a tá alinhada com o centro de massa do núcleo. E aí o espalhamento vai ser mais violento, porque ela vai ser repelida horizontalmente ao núcleo. E aí, então, como essa distância de aproximação máxima do núcleo, você tem que é quando é onde você vai obter informação sobre o tamanho do núcleo. Então, uma partícula com essa energia conseguiu se aproximar frontalmente do núcleo. Aí você obtém informação, você consegue descobrir qual é o tamanho do núcleo. E a partir dali, né, tipo, partículas mais energéticas, elas vão sofrer espalhamentos diferentes, porque elas vão atravessar o núcleo parcialmente, completamente. E aí elas E não vão os seguir eixos essa desse curva. gráfico o eixo vertical é parâmetro de impacto por energia, é isso? Seção de choque. O parâmetro de impacto faz parte da seção de Tá. choque, mas esse é seção de choque é uma coisa mais complicada. Ó, tanto que aqui a fórmula da seção de choque mais complicada, ela vai incorporar informação sobre o parâmetro de choque de maneiras diferentes, tá vendo? Essa aqui é a seção de choque do espalhamento Rutherford. O parâmetro de impacto está aqui dentro dela. Ela depende do parâmetro de impacto. Aí o parâmetro de impacto é calculado através de conhecimento sobre o potencial de interação da colisão. E a geometria também, que está incorporada aqui na parte trigonométrica. E aí você faz as contas, você obtém uma seção de choque bonitinho. Então, o parâmetro de impacto está incluído no conhecimento sobre seção de choque. Para você saber como que se espalha uma partícula em outra, você tem que saber o parâmetro de impacto. Como que ela se aproximou da outra. Mas eles não são a mesma coisa. Então, aqui no gráfico, no eixo vertical, está a seção de choque. E no eixo horizontal está a energia da sonda. Então, nessa quebra aí da curva experimental, nessa descontinuidade, eu traço uma reta para baixo, ou traço... Como é que eu vejo o raio a partir desse gráfico? O gráfico vai ser a distância para qual a seção de choque é essa e a energia é essa. E a partir de todo esse estudo aqui Tá. sobre a seção de choque e a relação da seção de choque e energia, dá para obter o D. E obtendo o D, né, que é a distância de aproximação ali da sonda ao núcleo, ela vai ser R para esse caso específico, né, para esse ponto específico de seção de choque e energia. Saquei, valeu.
Mais alguma coisa, gente? Mais algum tópico dessa aula? Das aulas anteriores? Da lista? André, mais uma questão burocrática do curso, assim. Eu Uhum. sei que tá para o Thiago, então, tipo, de forma alguma é pressionando, mas é só para saber se você sabe se existe alguma previsão da nota da P1 sair antes da P2, assim, só para a gente conseguir se organizar e tal, saber como precisa tirar, mas eu sei que tá complicado para o Thiago, então é só para saber se existe previsão mesmo, não Da P1, pressionando. sim, sim. Não, da P1 eu não sei. Eu sei que eu e ele a gente está trabalhando em como organizar vocês para avaliarem os trabalhos, né? De, os trabalhos da atividade de trabalho, parte 1. Mas da prova eu não estou sabendo. Beleza, obrigada. Imagina. Bom, gente, não tendo nenhuma dúvida que tenha vindo à cabeça, eu penso que a gente também exauriu muito dessa aula, assim, a gente passou por quase todos os tópicos, eu imagino que todos os tópicos, diferentes graus de profundidade, a gente falou. Então, não tendo mais nenhuma dúvida especificamente da aula, nem da lista, vou encerrar a gravação, tá bom?